Boa noite a todos. Agora acho que dá para ouvir, né? Sejam bem-vindos. Vamos começar hoje com os nossos trabalhos de terça, né? Então, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, elevarem o pensamento. Que o nosso Senhor nos auxilie durante essa semana. Que haja muita luz, muita esperança no nosso caminho, muita tranquilidade e serenidade. Que os mentores da casa hoje auxiliem mais uma vez o nosso amigo que vai fazer a preleção na noite de hoje, iluminando as ideias, iluminando também a nossa forma de receber os ensinamentos, para existir uma assimilação maior e a gente poder colocar em prática isso durante a semana. Assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Bem, nós vamos hoje falar um pouquinho sobre o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Cristo Consolador. O item é o jugo leve, né? É uma passagem bastante interessante. Mas antes de começar, só para falar para vocês aqui, nós vamos ter aqui um seminário no próximo sábado, dia 30/7, às 3 horas da tarde, aqui na casa. Mediunidade do homem primitivo aos dias de hoje, né? Então vocês estão todos convidados, né? E aqueles que não estão presentes aqui, estão acompanhando, né, online, podem vir aqui à casa no próximo sábado, dia 30/7, às 15 horas. Então, voltando à nossa passagem do Evangelho, Cristo Consolador, o jugo leve. Essa passagem, ela começa da seguinte forma: em Mateus, no capítulo 11, versículos 28 a 30, ele diz que Jesus teria dito da seguinte forma: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Assim está dito em Mateus, né, capítulo 11, versículo 28 a 30. É uma passagem bastante interessante, né, porque Cristo veio há 2000 anos atrás, né, nos ensinar a boa nova, né, uma série de ideias para modificar a nossa forma de agir e de pensar. E a gente até hoje, apesar de ter passado 2000 anos, né, a gente tem dificuldade de entender o que de fato ele quis dizer. Por exemplo, quando ele diz, meu jugo é leve, e venha vocês todos a mim que estáis aflitos e sobrecarregados, né, muitos cristãos, né, e muitas estruturas cristãs passaram a entender que Cristo seria um elemento que eliminaria problemas. Então, por exemplo, você está passando por uma tribulação, uma dificuldade, um problema, você pega Cristo e ele, dá um estalar de dedos e seu problema desaparece, se resolve, né? Basta que você peça com fé. Aí nós desenvolvemos as nossas orações com bastante fé, né? Aí a gente fala, né, com aquela voz sofrida, né? Porque fé é voz sofrida, né? Você fala assim, né? Que Deus ilumine, me atenda e vai. E aí isso vai acontecer, porque a nossa fé, né, de acordo com como a gente crê, a maioria das instruções, é assim, né? Lembrando, não foi nada disso que Cristo veio nos ensinar e nem dessa forma que ele disse que as coisas seriam. Nós acreditamos e nos convencionamos a acreditar que Jesus seria uma solução dos problemas só por ele ser ele, né? Sem entender qual a razão do problema. Quando Jesus diz aqui, ó, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, né? Aprendei comigo, né? Então ele não está dizendo para as pessoas que ele vai vir e retirar os seus problemas, não.
Você vai aprender com ele. E aí vem, nós vamos aprender o quê? Aí você tem que olhar todo o Evangelho, toda a passagem do Cristo e o que ele estava de fato ensinando. A gente não pode pegar uma passagenzinha, uma frase dele, uma citação e acreditar que aquilo se resume a tudo. E principalmente da forma como está dita: vinde a mim que eu elimino os seus problemas. Aí você diz: opa, é tipo um disque solução, né? Eu ligo, está resolvido, né? Não é isso. Jesus diz: aprenda comigo. Jesus, ele veio nesse processo da Boa Nova nos ensinar, a mudar a nossa estrutura mental, a forma como nós pensamos. Aí ele diz: o meu jugo é leve. E jugo, já é uma palavra que pouca gente sabe o que é de verdade. Jugo, o que é jugo? Não tem L, não é jugo, é jugo. Jugo é sinônimo, de governo, de autoridade, controle, de até um controle mais rígido, tipo um déspota, poderia ser também. O jugo é sinônimo disso. Quando ele diz meu jugo é leve, ele diz assim: as regras são leves, o que eu ensino é leve. E é leve por quê? Porque se nós formos pegar a origem, o começo do Evangelho, lá atrás, o que ele começou trazendo para nós, ele diz que todas as leis se resumem na lei do amor. Ame ao próximo como a ti mesmo, aí está a lei, aí se resume a lei. Aí você diz amor, amor, essa é a lei. Aí vem então, vamos lá, se a lei é a lei do amor, então por que tem problemas? Por que eu sofro? Por que eu passo por tribulações? O Espiritismo nos trouxe muito entendimento para que a gente pudesse aprofundar essas questões dentro do próprio Cristo. E com a base do Espiritismo, da codificação dos Espíritos principalmente, nós tivemos muitas novidades de um material que já tem 2000 anos. Muita coisa nova nos foi mostrada nesse material que o Cristo já falou há 2000 anos atrás. E isso é bastante interessante. Jesus, ele deixa muito claro, e no Evangelho, e o Espiritismo vem trazer: todos nós nascemos, morremos e nascemos de novo, várias vezes. Existe uma sequência encarnatória, e todos nós somos espíritos que saem milenares, talvez até mais, e cada um de nós na sua trajetória, nascendo, morrendo. Cada vez que nós mergulhamos aqui na carne, numa personalidade, num cenário específico, nós vamos vivenciar diversos problemas, dos mais variados possíveis. Alguns vão ser muito difíceis, outros vão ser mais fáceis, mas nós vamos enfrentá-los, vamos vivê-los. Por quê? Porque cada problema desse, ele mexe e modifica com alguma coisa que a gente tem lá no fundo, na fibra, lá no íntimo da nossa alma. Vai se transformando. Nós vamos rever conceitos, nós vamos rever entendimentos, nós vamos rever uma série de coisas por estar vivenciando o problema. Se a gente não tiver o problema, a gente aprenderia só na teoria. Aí é fácil, é só você lembrar, na época de escola, todo mundo aqui passou pelo seu período de escola. A professora aí ensinava o problema, principalmente na matemática, Ela fazendo na lousa, era tão fácil, Você copiava no caderno, eu sei, facinho. Aí você vai para casa, fazer em casa, Não dá certo. Você vai, mas eu estou fazendo, Está aqui, não dá certo. Aí você faz várias vezes, Acredita que sabe, está sempre certo, é facinho. Aí chega a prova, o dia da prova, está tudo errado. Aí você diz, mas eu fazia igual, Você fez igual, mas ainda não aprendeu. Porque a teoria, a explicação é fácil compreender, é fácil entender quando alguém explica. É muito fácil ser bom no meio dos bons, não é? Você vai ser uma pessoa excelente se você estiver rodeado de pessoas excelentes, não vai? É fácil. E a prova, E colocar isso em prática, você realmente aprendeu, você realmente entendeu, esse entendimento está dentro de você. Você só vai saber isso se você vivenciar os problemas, se você enfrentar o problema.
Então, às vezes, é muito comum, por exemplo, a doença, né? Ela surge do nada, né? Mexe com a nossa cabeça, com o nosso corpo, os nossos parentes, e a gente fala, mas eu nunca fiz nada, né? Eu sempre fui saudável, eu sempre fiz tudo direitinho, né? Mas o que essa doença significa de verdade para você, espírito, né? O que esse momento está mexendo com você, né? E aí a gente tem uma série de tribulações. Agora você imagina se Jesus fosse simplesmente apagá-las, né? É como você chegar na prova e de repente sua prova está toda respondida ali, você entrega para o professor e fala, opa, tirei 10, mas você sabe fazer? Provavelmente não, né? Então, a vivência nos cenários, a vivência também com os problemas, a vivência, né, o exercício prático é que vai fazer com que realmente a gente entenda e modifique. Aí Jesus veio e disse, se você me entender, se você me utilizar de modelo e guia, né, você vai começar a resolver os seus problemas, você vai começar a entender. E aí é aquele grande ponto, nós somos espíritos imortais. Nós estamos provisoriamente encarnados nessa personalidade que nós somos hoje, vivenciando uma existência que provavelmente vai ter aí seus 80, 90, 100 anos, né? E depois nós vamos retornar ao mundo espiritual, né? E nós vamos rever com a nossa família, a nossa parentela espiritual, os nossos acertos, os nossos erros, né? Onde a gente avançou, onde não avançamos. E depois nós vamos novamente encarnar aqui, né? Vivenciar outra experiência. Ou viver de novo os mesmos problemas, para quem sabe aprender com eles de novo, né? Então muita gente não quer, né? Então, mas é exatamente isso. A gente precisa superar, a gente precisa entender. Então, quando Cristo vem trazer essa passagem, ele vem deixar muito claro: estar com Cristo é entender o Cristo. Estar com Cristo é buscar compreender como Ele age, como Ele trata, como Ele lida. E a primeira coisa que Ele diz, né, é que ninguém é culpado de nada, né? Ninguém é condenado por nada. Ele não culpa e não condena ninguém, né? Basta ver os exemplos, por exemplo, a adúltera, né? E tantos outros que passaram por ele na Bíblia. Ele nunca questionou qual era a razão daquela pessoa vir buscá-lo, né? Ele simplesmente abria os braços quando a pessoa chegava até ele e ela ajudava, o abraçava, né? E o que significa isso? Significa que nós sempre temos uma oportunidade de recomeçar. Nós sempre temos uma oportunidade de nos modificar e agirmos da forma como a nossa consciência diz que é certa. Muitas vezes nós nos obrigamos a agir de determinada forma, a agir, né, com uma certa tranquilidade, com uma certa aparência que não é natural nossa. Nós nos obrigamos a uma série de coisas que geram um desconforto íntimo, que geram um incômodo na nossa alma, que geram aquela sensação de travado na garganta, né, como se você engolisse um sapo, né, como diz a expressão, né? E tudo isso provoca uma série de problemas dentro da sua mente. Você começa a ter dificuldade de aceitar você mesmo, você começa a ter dificuldade de lidar com você mesmo. Jesus disse, não tem problema, você pode começar a ser você a partir do momento que você quiser, comigo, entendendo? E você começa o seu processo. Nós nos libertamos, nós entendemos Jesus, nós seguimos com Ele. A vida é eterna, somos espíritos imortais. Então, por pior que seja o problema que a gente está enfrentando aqui, ele é momentâneo e é só daqui. Ele não é nosso, do nosso espírito, ele é um problema local aqui. Então, ele está trazendo um ensinamento para a gente. Por mais difícil que seja perceber qual é esse ensinamento, ele está trazendo alguma coisa. Então, quando a gente olhar, vivenciando o problema, observá-lo, lidar com ele, não adianta eu me revoltar com ele, não adianta eu ir contra esse problema, não adianta eu brigar contra quem eu acho que provocou o problema, porque se ele está no seu cenário, é algo que depende de você, é algo que você precisa mudar dentro de você. Ele está dizendo algo para você.
né? Por isso que surgiu na sua vida, por isso que surgiu no seu momento. Então o problema surge, eu tenho que lidar com ele. Então eu tenho que ter tranquilidade, fé, né? Como diz Jesus, tranquilidade, fé, esperança, que o alto está nos ajudando. Esse problema é momentâneo, então a gente precisa encontrar a solução desse problema com calma, com tranquilidade dentro do nosso coração. E aí a gente vai trabalhar com perdão, a gente vai trabalhar com todas as ferramentas que são vinculadas ao amor. Se eu for buscar qualquer outra solução do meu problema que não seja vinculada às leis de Deus, eu estou indo contra Deus. E a lei de Deus, como diz Jesus, é uma só, é amor. Então pense, quais são as soluções que eu vou tomar? Eu vou ser agressivo, eu vou revidar, eu vou brigar com Deus, eu vou brigar com o mundo? Não. A primeira coisa é a mansidão. Eu vou aceitar o problema, porque esse problema é meu, está dizendo algo para mim. Então, uma vez que eu estou aceitando esse problema, eu vou tentar buscar suas origens, perdoar a mim, a fonte do problema, não importa se ele seja externo ou interno, eu vou dar o perdão. A partir do momento que eu perdoo, eu vou ajudar a modificá-lo, seja a fonte, mesmo que essa fonte seja eu mesmo. Se sou eu me perdoo. Por quê? Porque eu era ignorante, e como ignorante é correto o erro, aceitável. Agora, uma vez que eu deixei de ser ignorante, né, eu me perdoo e eu me modifico, não repito meu erro, sigo meu caminho. Então, ou seja, eu posso transformar todo o meu entendimento, que até então era errado, numa ferramenta, por exemplo, para ajudar outros que não errem como eu errei. Eu posso intervir em outras situações onde o mesmo caminho que eu tracei estava sendo traçado. Tudo isso faz com que a gente trabalhe com caridade, se modifique. E não importa quais foram os erros que nós fizemos, não importa. Importa o que nós aprendemos com essas situações. A partir do momento que a gente começa a entender as coisas desta forma, nós não vamos nos zangar, por exemplo, quando alguém cortar a nossa frente na estrada, né? Nós não vamos nos irritar, por exemplo, quando o vizinho colocar um som muito alto, né? Nós vamos começar a relevar, nós vamos começar a perdoar, nós vamos começar a entender que ele tinha uma razão para fazer aquilo, por mais errada que seja a ação, ele fez porque estava dentro da ignorância dele, estava dentro do limite dele, mas é um problema dele. Eu não vou mais me afetar com isso, eu não vou mais me desequilibrar com essas coisas. E todo esse processo de mudança, ele desencadeia mudanças no seu físico, por exemplo. A mente equilibrada, o corpo fica são. E isso já diziam antes de Cristo, né? Os gregos já falavam isso lá atrás: mente sã, corpo são, né? E é fato, quando a gente está estressado, né, como é a grande doença da humanidade, né, do século XXI, é o estresse, né? Porque o estresse gera depressão, o estresse gera uma série de coisas, né? Quando a gente está com a mente estressada, na verdade o que a gente tem? Um desequilíbrio muito grande conosco, né? E aí o que acontece? Seu corpo adoece, sua coluna dói, seus nervos, né? Você começa a ter problema, dificuldade de digestão, uma série de problemas físicos começam a surgir. E aí você procura um médico e o médico diz a mesma coisa: estresse, férias, relaxe, né? E você fica mais nervoso ainda, porque você fala, não tem como fazer isso, né? E aí você fala, então o estresse aumenta, a pilha aumenta. Mas, se a gente for olhar as causas dos nossos estresses, a gente vai perceber que todas elas estão dentro da gente. Não é o trabalho que estressa, não é o chefe que é ruim, não é nada disso. Não é o trânsito que é caótico, né? Não é o governo, não é o presidente, não é ninguém. Somos nós. A forma como a gente lida com essas situações, a forma como a gente permite que elas nos abalem, que elas nos incomodem, nos desequilibrem. Isso tudo é nosso, não é externo. Você entende? Então, quando Jesus vem dizer, venha a mim que comigo o jugo se torna leve por quê?
a ser caridoso. Com Cristo você vai aprender a amar. Com Cristo você vai aprender a se perdoar, né? Perdoar o próximo. Como ele disse no Pai Nosso, né? Pai, perdoe aqueles que nos têm ofendido, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, né? Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, né? Essa é a frase do Pai Nosso. Mas você vê que para Deus perdoar você, primeiro você tem que ter perdoado os outros, né? É isso que ele fala na frase, né? Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, né? Você já perdoou, né? Ele não diz como nós iremos perdoar, né? Os que nos ofenderam, aqueles que você perdoar. Então, a partir dessa ideia do perdão, a partir dessa ideia da compreensão, a gente desenvolve indulgência, perdão, benevolência, né? Tendo isso no nosso coração, fica tudo muito mais leve, fica tudo muito mais fácil, porque as coisas não se equilibram. Consequentemente, as doenças físicas também se diminuem. Por quê? Porque a sua mente está em equilíbrio. A gente viu agora, nesse caso recente aí dessas pandemias, né? A pessoa pega um vírus ou pega, né, uma infecção, uma contaminação. Por quê? Porque está com a imunidade baixa, né? Aí você vai, quais são as causas que derrubam a imunidade da pessoa, do indivíduo? Estresse. Você fala, seu corpo é perfeito, seu corpo foi projetado para viver nesse ambiente e lidar com tudo isso que esse ambiente existe. E se você adoece, né, seu corpo falha, ele está falhando porque ele está obedecendo a algum comando que é teu. E é isso que derruba a tua autoimunidade, é isso que derruba o teu equilíbrio, e é isso que favorece você adoecer. Aí a gente fala assim, mas e tem aqueles problemas que parece que a gente é predestinado a vivê-los, né? Existe mesmo. Porque na verdade existem situações que nós, antes de encarnarmos, nós programamos para que aqueles problemas viessem daquela forma mesmo. Aí até mesmo com a intensidade que vem. Por quê? Porque se nós não vivermos esse problema, esse cenário, nós não modificamos a nossa estrutura de pensar. Então, se eu não tiver inserido numa dificuldade, eu não consigo exercer a minha melhora, eu não consigo crescer. E é por isso que Francisco de Assis falava isso na sua prece, né? Onde houver problema, que eu esteja, né? Não é isso que ele pede, é engraçado, né? Porque se você olhar os pedidos de Francisco de Assis na prece, você fala, ele é louco, né? Onde haja guerra, que eu leve o amor, onde haja dor, que eu leve alegria, né? Então você precisa estar num cenário ruim para fazer o oposto, não é verdade? Você vai fazer caridade para quem não precisa de caridade? Não vai. Você vai ajudar aquele que não precisa de ajuda? Não vai. Você vai ensinar alguma coisa para aquele que já sabe tudo? Não vai. Então, se não existir a dificuldade, você não vai ter a oportunidade de exercitar a sua virtude. Então, os problemas surgem naturalmente. E a gente precisa ter a nossa expertise, a gente precisa ter a nossa luz, a nossa fé, que o alto está nos ajudando a resolver o problema. E a gente vai superar o problema. E a gente vai aprender com esse problema. E a gente vai transformar esse problema em uma base, né, que vai proporcionar crescimento, ajuda, auxílio, entendimento para todos, não só para você, mas para todos. Porque uma vez que você passa pelo problema, fica tão fácil você ensinar os outros como superar esse problema, né? Fica tão fácil você ajudar. Basta ver, por exemplo, né, quando a gente lida com alcoólicos anônimos, por exemplo, o que eles fazem naquela sessão de terapia, né? Um ajuda o outro, um explica a dificuldade que viveu,
Um explica os problemas que atravessou e mostra, eu passei mais um dia, então você também consegue, não é? É um dando amor para o outro, buscando o crescimento. E a experiência, a dificuldade, o problema de um vira exemplo para aquele que ainda está no meio do problema. Soma força para que ele se supere, né? E igual isso, nós temos várias formas de terapia que mostram que isso ajuda. Aí você diz assim, então, se eu tenho muitos problemas na minha vida e eu me supero, né, eu posso usar toda essa experiência que eu adquiri para ensinar outros, né? E eu ajudo outros. E aí o que você está fazendo? Exercício pleno da caridade. Porque quando a gente fala em caridade, caridade não é só dar algo material. Dar algo material é muito fácil, dar algo material é muito simples, resolve um problema imediato. Mas quando a gente doa conhecimento, a gente doa algo que a pessoa vai usar para sempre, né? Uma vez que alguém aprende algo com você, ele vai levar isso para sempre, né? Por toda essa encarnação e as futuras, porque você não está ensinando só uma pessoa, você está ensinando um espírito que é eterno e é imortal. Aí você vai vendo o exercício da caridade. Então, todas as ferramentas que eu desenvolvo através das minhas dificuldades, dos meus problemas, servem para outros também construírem a escada de crescimento, a sua escada de ascensão. Então, se eu divulgo, distribuo e compartilho, eu estou fazendo caridade. E essa caridade é melhor, porque ela é desinteressada, você não vai ter retorno disso, e nem pensa nisso. Você simplesmente usa aquilo que você aprendeu, aquilo que você quer. Então, quando Cristo falava aqui, meu jugo é leve, venha até mim que eu vou aliviar os seus pecados, os seus problemas, as suas dores, né? Ele não está falando que ele vai miraculosamente apagar o problema que você vive. Ele está dizendo que ele vai mostrar uma forma de você atravessar esse problema com tranquilidade, uma forma de você atravessar esse problema com leveza. E aí essa leveza vai fazer com que esse episódio seja curto, seja breve, e a partir daí você só cresce com Cristo. Essa é a ideia do Cristo Consolador. E ele não pergunta aqui, né, qual é a origem do problema, o que você fez, talvez você tenha feito algo que mereça. Não, o amor não tem isso, não. Amor não tem castigo, amor não tem punição, amor não tem nada disso. Essa ideia de que você fez na vida passada, então você tem que sofrer hoje, não é do Cristo. Cristo não falou isso em nenhum momento do Evangelho. Não cita isso. Isso é coisa nossa. Acreditar no ferro e fogo, no castigo para todos os erros, isso fomos nós que criamos, não foi o Cristo. Cristo veio dizer que tudo está baseado no amor e no perdão. O Pai entende, o Pai perdoa e o Pai lhe ama. Vás e não erres mais. É assim que o Cristo sempre termina suas explicações. Vá e não erres mais. Não repita, não faça de novo. Siga, aprenda e siga para frente. É isso que ele diz. E é isso que consola, é isso que nos ensina, é isso que nos faz crescer. A possibilidade de crescermos, a possibilidade de adentrarmos no reino de Deus, né, como ele mesmo diz. No momento que ele estava na cruz, né, apesar do momento ser terrível, né, sofrimento, dor, ele pede para o Pai que perdoe todos, pois eles não sabem o que fazem. E ao mesmo tempo vira para aqueles dois bandidos que estavam crucificados com ele e oferece caminho igual para todos. Quem quer vir comigo, né? Dimas aceita, o outro não, né? Mas é assim, Cristo não quer saber que crime você fez para estar na cruz. Ele só quer saber, você vem comigo, se você está afim de vir comigo, é bem-vindo, e daqui a gente segue junto, se transforma, se modifique e a gente segue um outro caminho. É exatamente isso, é bem simples, né? Simples assim. Nós é que complicamos, né? Nós é que colocamos uma carga, um peso, uma necessidade de um sofrimento maior, de uma dor maior, né? E não existe.
não existe necessidade não, a gente aprende pelo amor também, a gente aprende pela liberdade que o Cristo nos traz. Essa era a passagem do dia, né? Espero que eu tenha podido passar para vocês de uma forma clara, né? Que a gente possa rever mesmo esses conceitos, né? Porque muita gente de fato acredita que Jesus funciona como um disque pizza, né? Alguma coisa que você liga, chama e está resolvido, né? Passa uma borracha por cima dos seus problemas, mas não, tudo depende da gente. Nós aprendemos por nós mesmos, nós enfrentamos os nossos problemas, nós superamos os nossos problemas. Jesus está sempre nos orientando, nos dando força, fé, esperança para que a gente possa conseguir. Mas nós temos que conseguir, com as nossas pernas, com o nosso físico, com o nosso fôlego. É isso aí. Então a gente vai aproveitando o momento, fechando os nossos olhos, agradecendo ao nosso Mestre Jesus por tudo isso que Ele nos ensinou, que a gente tenha coragem, força, determinação para transformar toda essa teoria maravilhosa da Boa Nova em prática no nosso dia a dia, em exercício real na vida, que nós possamos de fato praticar, agir e pensar como Ele fazia, né? Buscando assim um equilíbrio maior na nossa sociedade, no nosso ambiente, na nossa família, no nosso lar e principalmente conosco, transformando a nossa mente numa mente mais equilibrada, sadia, mansa, né? Para que os nossos problemas se diminuam, se diluam, né? Diante de toda a eternidade que temos pela frente e possamos assim seguir adiante, esperançosos, entendendo que por mais difícil que sejam nossos problemas, ele só é uma lição que nós estamos aprendendo para seguir adiante, libertos. Que assim seja.